Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Estão bom, né? Você já viu uma cena na televisão e pensou aí assim, isso aí com certeza é mentira. Então, algumas coisas que você jurava que eram reais, mas que não eram. E é nessas que a gente vai focar hoje, né? Então, vambora! Em 1989, o país estava um caos que só quem viveu sabe, né? Depois de quase 30 anos, o povo finalmente ia para as urnas pela primeira vez escolher quem seria o novo presidente do país, né? Não que seja uma coisa, um emprego dos sonhos assim também, né? E como é de costume, aconteceram entrevistas com os candidatos da época que tinham nomes conhecidos, né? Como Ulisses Guimarães, o Lula, o Collor, o Brizola, o Maluf e o Mário Covas. Nessa eleição, na verdade, um monte de gente, né? Quem pretende votar no Silvio Santos, quem confia no Silvio Santos, quem quer dar o seu voto para o Silvio Santos, deve marcar um X no 26. 26, Correia. Só que não é Correia, é 26, Silvio Santos. E aí, para surpresa de muitos, ao lado do Collor, quem foi pro segundo turno foi o Lula, que passou raspando no Brizola, que era o preferido da esquerda nessa época, né? Daí as maiores emissoras do país entraram em acordo para transmitir um debate entre os dois candidatos. Foram dois no total, né? Um na Manchete, meu Deus, que Deus a tenha, e o outro na Band, que se você for velho, você lembra disso aí. Alô, boa noite. A partir de agora, a Rede Bandeirantes inicia o primeiro encontro de candidatos à presidência da República da história da televisão brasileira. Só que além dessas duas, a Globo e o SBT também fizeram a transmissão desses mesmos debates na íntegra, que era para não ter ou para onde correr, né? Todo mundo tinha que assistir. E até aí, tudo bem. O problema foi no dia seguinte, que a Globo passou uma versão editada do debate durante o Jornal Nacional. E essa versão favoreceu o Fernando Collor, colocando seus melhores momentos, e desfavoreceu o Lula, colocando os piores momentos dele. A Rede Globo apresentou uma edição que favorecia claramente Fernando Collor de Mello, tanto na seleção dos momentos como no tempo dado a cada candidato. É que nem o compilado que nós estamos preparando para soltar no canal dos melhores momentos da Bárbara aparecendo, né, Bárbara? Desde a sua última apresentação do espermatozoide no canal. Mas isso aí, dos piores momentos, melhores momentos, não é opinião minha não, tá? Diversos funcionários pediram demissão depois da exibição das duas versões. A campanha eleitoral do segundo turno teve seu momento mais importante na noite de ontem. Foi o duelo entre os dois candidatos pela televisão. Reveja agora alguns momentos do debate. E anos depois, mais um monte de funcionário veio à tona contando como que foram os bastidores, né? Dessa versão meio que manipulada. E até a própria Globo reconheceu que fez uma bela de uma cagada, né? Ao tentar favorecer o Collor, que tinha muito mais a ver com os interesses da família Marinho do que do Lula, né? Assim, né? Mas a primeira exibição que foi ao ar favorecia o Lula. O Dr. Roberto se irritou violentamente com isso e pediu para que fosse reeditado. Aí aconteceu exatamente o oposto. Quer dizer, o Collor havia ganho, diz o Armando Nogueira, de 2-1 e apareceu no ar de 7-1, como a Alemanha e o Brasil, né? E aí foi uma coisa realmente terrível. Até hoje, esse episódio de enganação nacional é usado como exemplo de como as grandes mídias podem interferir na política de um país, né? Desculpa, eu me empolguei aqui. Ele é mau. E a gente? É mau também. Só que hoje isso é uma coisa bem mais difícil de acontecer, que a gente consegue checar a informação em tempo real em vários outros lugares que não sejam na televisão, né? Mas em 89 não tinha muito o que fazer. Apesar que também a gente não checa nada também, né? O povo vem e vai passando, e o negócio só vai ruindo. Isso aqui não é qualquer rua não, isso aqui é a rua de subúrbio. Subúrbio? O que é subúrbio? Subúrbio é onde moram os fudidos. Eu tenho que apertar a mão deles? Tem que apertar, que são eles fudidos que mais votam mesmo em você. Antes de conseguir assistir qualquer coisa em qualquer horário com o nosso querido YouTube, todo mundo ficava ligado nas atrações dos programas de TV para ver se um cantor ou uma banda na época lá que a gente gostava, né? Eu ficava nervoso, inclusive, porque sempre eu queria ver o programa e aparecia os caras cantando. Eu, ai meu Deus do céu, quanto que vai terminar pra ver as videocacetadas? Você não, você tá de regime, dá pro outro. Isso, vem pra cá, meu irmão! Porque toda vez que eles iam, eles faziam apresentações ao vivo. Só que quase sempre esse ao vivo era mais ou menos, né? Porque chegava lá e só no final das contas era o CD lá, do rádio que tava tocando, o famoso playback.
E é uma coisa de comum acordo com todo mundo. Ninguém fala sobre, o artista vai lá, canta, né? A plateia aplaude lá e o apresentador elogia e fala assim, nossa, que bela música, um sucesso mesmo, né? E continua o programa. Não é pra chorar. Apesar da gente ser constantemente trollados com esse fulano vai estar no programa X, mas tem um bom motivo pro playback acontecer, né? É muito mais para os artistas não serem julgados. Na maioria das vezes, o problema é de estrutura. Porque imagina só o trampo que não é deixar uma banda montada e pronta lá, com tudo afinadinho para tocar uma ou duas músicas, né? Leva todo mundo de ônibus a duas músicas. Diferente das premiações musicais, os programas de domingo, por exemplo, não tem um palco dedicado para cantar. E o estúdio não tem uma acústica para aquilo, né? Em alguns casos o pessoal dá até uma zoada com o playback. Talvez porque eles estavam esperando cantar ao vivo e de repente entra uma faixa do CD lá. Lógico que a gente já teve apresentações ao vivo de qualidade em alguns programas, né? Eu moro na rua, não tenho ninguém. Mas a maioria só faz aquela bela dublagem mesmo, né? O problema é quando o artista faz isso durante o show inteiro pra ainda errar no lip sync, né? Que é o... Daí fica feio demais. Ah, que pecado. Alô? Entra ano, sai ano e a gente ainda escuta falar na tal magia da televisão, né? Porque realmente é uma coisa que funciona do mesmo jeito por anos, que a gente não questiona, só assiste e fica lá de boa. Mas você já se perguntou se aquele artista que foi fazer um playback no programa foi pago pra isso? Ou será que é o contrário? Ele que pagou pra divulgar o seu novo álbum? Quem pagou quem no final das contas, né? Ou ninguém pagou ninguém? É tudo de graça, é tudo kumbaya, né? Todo mundo, oh meu Deus do céu, que mundo feliz. Bom, antes de falar sobre os cantores e tal, deixa eu fazer um adendo. Se o artista for de casa, ele até recebe um pequeno pagamento pela participação num programa, né? O lance é que ele não tem muita escolha, porque geralmente nos contratos, os funcionários da emissora têm que frequentar os outros programas da casa se forem convidados. Então é aquele convite meio forçado, né? Assim, você passa ali em casa depois, mas realmente passa. Então tá fazendo uma novela e precisa dar um pulo no programa de auditório no domingo, vai ter que ir lá se contentando com o cachezinho que eles mandaram, que é bem básico, né? Básico assim, imagino, né? Porque eles falam básico, mas... Minha família também precisa de ajuda. Só que parece que até 2013 nem esse cachezinho tinha, porque o Antônio Fagundes liderou um pequeno movimento dentro da Globo para pedir por um pagamento quando tivessem que fazer essas participações, né? Quando eles são chamados por outras emissoras, tipo um ator da Globo vai pro Danilo Gentili no SBT, a Globo precisa autorizar o uso da imagem, mas é o SBT que paga pelo cachê. Mas voltando para a questão do artista que vai lançar um álbum ou coisa do tipo. Então não, eles não recebem nenhum real para estarem lá, né? É tudo na base da permuta. Lançando esse novo CD. O cantor, a cantora trazem audiência pro programa e o programa dá visibilidade nacional para aquilo que ele estiver lançando lá. Aqui, ó, estamos lançando o CD da molecada hoje aqui no programa Raul Gil. Um ex-diretor do Domingão do Faustão falou que o Zezé de Camargo e o Luciano lançaram o primeiro disco deles no Domingão e que no dia seguinte o CD bateu 100 mil cópias vendidas só nas lojas americanas. Então até que vale não receber nada para ir no programa de vez em quando, né? Zezé de Camargo e Luciano mostrando os seus sucessos aqui. Em 2000, todo mundo tava respirando aliviado, porque o bug do milênio não tinha acontecido, né? Mas algumas figuras religiosas apareceram na mídia brasileira. E uma delas foi o Omar Khayyam, que foi convidado para uma entrevista no Jô, que deu no que falar. Você lembra disso aí? Por que você escolheu o nome Omar Khayyam? Foi uma homenagem ao poeta Omar Khayyam? Isso é muito importante. Agora, o nome mesmo... Não, vou chegar lá. Ele se auto-intitulava guru, né? Dizer que tinha 99 anos, falava 33 idiomas e mais um monte de coisa. Mas também quem que acredita nesse negócio de coach, né? Ele também dizia que usava esse nome porque ele era uma reencarnação do verdadeiro Omar Khayyam, que foi um matemático persa lá do século XI depois de Cristo. Coisa que também ninguém vai saber. Ah, não, Omar Khayyam conheço demais a conta. Do século XI? Não, olhei ontem. A entrevista com o Jô rendeu tanta ligação e carta pra Globo que na outra semana, quem que tava lá de novo com uma outra entrevista, né? Pois
Pois é, o Guru. Não o Gugu, tá? Eu pensei, não confundi, mas não é não. Pra não ficar tão grande o nome. Gugu Liberato. Gugu Liberato. Cara, podia ficar também Totó Liberato. Ele era bem guru mesmo, né? Um roupão estilo monge, uma barba grande, um cajado e falando manso, né? Como se dominasse muito conhecimento. E ele dizia dominar mesmo, né? Inclusive curar pessoas com algumas sessões terapêuticas. E isso rendeu interesse, inclusive de alguns artistas como o Henrique Cristo na época, né? Água pura. Pura, água pura. Água cristalina pura da fonte. Foi colhida hoje, no Rio Tietê. Só que essa exposição também fez o passado do Omar Khayyam vir à tona. E em poucas semanas já tinha coisa sobre ele pipocando aí nas interwebs, né? Não tinha internet, mas na mídia. Primeiro que o nome do cara era Alexandre Selva, né? Bem diferente de Omar Khayyam. E ele ainda estava na casa dos 60 anos. E só pelo interior de Goiás, ele tinha uma ficha criminal gigantesca. A maior acusação era estelionato, claro, né? Já que ele dizia curar qualquer tipo de doença. Mas claro que ele cobrava uma graninha pra isso, né? Ele era um vigarista conhecido, né? Encantador, porque ele era realmente envolvente. Com a verdade vindo à tona, o guru fake desapareceu e tudo indica que ele faleceu poucos anos depois. Ou pelo menos deu mais um golpe bem dado, né? De tipo assim, sumir no meio do nada. E a minha tese foi da psicatanatose, da hematridose e da esquematização, à luz do antropofluxo dos polímeros micro e macromoleculares, para a cura dos estados de degenerescência citológica. Mentira. Se inscreve no canal, hein? O Pânico fez muito sucesso aqui no Brasil, né? E eles se inspiraram no programa americano Jackass, que faziam coisas ainda piores. Você lembra deles? Tem uns trem ali no Jackass que eu vou te contar. Você lembra aquela vez que eles beberam um negócio do cavalo lá, Bárbara? Ah, eles fizeram xixi no gelo. Eles fizeram xixi no gelo, mas eles tomaram... eu queria deixar mais leve, porque eles estão na hora do almoço, mas é basicamente assim. Na feira vendia DVD do Jackass, né? Mas como ele era da antiga MTV gringa, ele chegou a passar na MTV BR por um tempinho. Jackass, agora também às terças, 10h30 da noite. Pra quem não conhece, né, viveu debaixo de uma pedra, o programa nasceu da junção de alguns dublês amigos que resolveram gravar cenas absurdas e perigosas. E também pregar umas boas pegadinhas uns nos outros de vez em quando, né? Que não eram pegadinhas, não eram pegadonas. Eles não ficaram no ar por muito tempo, porque apesar de ter aquele aviso de não repita isso em casa, a MTV recebia fitas e mais fitas de adolescentes tentando fazer as coisas que não era pra repetir em casa. E de tempos em tempos saiu uma notícia de alguém que se machucou tentando fazer uma cena do Jackass. Daí eles saíram da emissora e só lançavam filmes. Mas o quanto daquilo ali nos filmes era verdade, né? Bom, tem cenas e cenas, né? Na hora de levar um choque ou dar um susto nos colegas, colocar um deles num quarto cheio de cobras, por exemplo, né? Daí beleza, tudo bem. Isso aí o Bola fazia com as paniquetes também. Mas tem algumas cenas que eu não preciso nem te dizer que eram falsas, né? Pelo menos no sentido de serem combinadas. O protagonista Johnny Knoxville tinha o personagem do vovô, que fazia as coisas erradas e no Jackass 3D, por exemplo, ele finge que vai comprar uma moto e estoura o vidro da loja, que claramente é de mentira, né? Uma outra cena que fica claro que não se passou de uma zoeira foi quando a Britney Spears fez uma participação especial e foi arremessada dentro de um banheiro químico por metros de altura, né? Não, eles não iam fazer isso com a Britney Spears de verdade, apesar que o pai dela fez pior, né? Mas enfim. Imagina se der ruim, né? Não tem quem pague um processo desse aí. Mas se a gente se divertia e ninguém acabava morrendo, qual que é o problema, não é mesmo? É uma coisa super simples. E em 2012, um reality que passava na Band começou como quem não queria nada e até que fez um sucesso por causa das participantes espalhafatosas, né? E eu tô falando de mulheres ricas. Você lembra disso aí? Ser rico é uma delícia.
O nome já deixa claro o objetivo do programa, né? Que era mostrar a rotina de algumas mulheres da high society brasileira, gastando dinheiro que a gente não tem, né? Nem de perto. As melhores coisas da vida brilham. Diamond, champanhe, Mercedes. Adoro. Só que segundo o Carlos Alberto de Nóbrega, que é ex-marido da Andréia de Nóbrega, que participou do programa, disse que o programa era mentiroso. E segundo ele, elas gastavam uma grana que não tinham, dando a entender que muita coisa lá era cena e que a emissora talvez bancasse algumas regalias pra ter um take de uma delas gastando muito dinheiro, né? Eu não sei, né? Isso não quer dizer que as mulheres não fossem ricas de verdade. Pobreza pega. A gente tem até umas lá que são só famosas por serem ricas mesmo, né? Tipo a Narcisa Tamborideg e a Val Marchiori. Mas talvez a Val não resolvesse comprar um jatinho de milhões do nada, né? Como mostra no programa. Meu avião já tá muito velho, tá na hora de trocar. Agora, uma coisa que era enganação era a amizade entre elas, porque muitas já falaram mal uma das outras, né? Principalmente da Val, e outras nem se conheciam antes do programa ser gravado. Ou seja, mulheres ricas eram ricas só de mentirinha mesmo. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. E já já eu volto com uma parte 4, porque tem muitos programas ainda que te enganaram e você não sabe, né? E ó, vai lá no Instagram do Nerd Show, @canal Nerd Show. Segue lá, viu? Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!